Olá, muito boa tarde. Cresce o número dos portugueses que emigram em busca de melhores condições de vida. As missões católicas espalhadas pelo mundo estão atentas a esses fluxos migratórios e procuram recursos necessários às respostas reclamadas pelo aumento de cidadãos portugueses no estrangeiro. Um setor da pastoral da Igreja Católica em Portugal que é coordenado por Dom António Vitorino Dantas, hoje convidado do programa Eclésia. São António, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. São, de facto, desta semana os dados do Instituto Nacional de Estatística que falam no aumento do número de portugueses. São cerca de 23 mil, quase 28 mil os que durante o ano de 2010 saíram de Portugal. O que é que revelam estes números? Ora, muito boa tarde. Saúdo o Paulo Rocha e, através deste programa, todos aqueles que nos veem e ouvem e também, sobretudo, as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. E quero dizer que é realmente uma verdade de que o aumento do fluxo migratório continua e também a redução ou o regresso às suas terras, aos seus países, dos imigrantes a trabalhar em Portugal. Portanto, aqui se vê que, as migrações são realmente um fenómeno muito atual e faz parte hoje em dia da geografia do nosso mundo e do mundo global e ajudam a resolver também muitos problemas. Em causa estão razões económicas, de condições de vida, que levam os portugueses a saírem de Portugal? Eu creio que, pelas informações que tenho, que a maioria emigra por motivos de ordem económica. Há alguns que é por motivo de estudos, por motivo de melhores ofertas, sobretudo os cérebros, portanto, pessoas que se dedicam à investigação. No entanto, a grande maioria é por motivos de ordem económica, sobretudo entre aqueles que estão desempregados ou que estão em subemprego, porque há muitas pequenas firmas que funcionam como subfirmas, portanto, que não têm assim um trabalho fixo e, portanto, os seus empregados, os trabalhadores, muitas vezes têm pouco trabalho e também recebem menos salário e então preferem emigrar. Que realismo tem este número de 23.760 cidadãos portugueses que saíram durante o ano de 2010? Portanto, são os números oficiais, porque na realidade há aqueles que imigram sem se inscreverem nos consulados, porque no espaço Schengen é possível emigrar sem que se tratem desses assuntos burocráticos. Portanto, o número é maior. Creio que até alguns dos que estão no desemprego, por vezes vão à procura, pelo menos temporariamente e sobretudo em trabalhos sazonais, procuram outros lugares e outros países para não ficarem ociosos, para aumentarem e melhorarem os recursos económicos da sua família. Mesmo continuando inscritos em institutos de sim, também há alguns, claro que depois, quando não se apresentam porque encontraram realmente trabalho noutros países, então perdem esse estatuto. Daí que, por vezes, também o número de desempregados se reduz, não porque tivessem encontrado um outro trabalho cá em Portugal, mas porque emigraram. De que forma é que o setor da pastoral da Igreja Católica, este que coordena o setor da mobilidade humana, vai tentando responder a este aumento dos fluxos migratórios? Portanto, já desde há muitos anos, há mais de 50 anos, que nós temos, sobretudo aqui na Europa, as redes das missões católicas. Na América já há muito mais tempo. E essas redes procuram estar atentas aos imigrantes e aos novos imigrantes e aí dar-lhes o apoio possível. Claro que hoje em dia, sobretudo no espaço comunitário, já há outras condições para as pessoas encontrarem ajuda, sobretudo na área jurídica, na área do trabalho, laboral, mas também na área... O que é que as missões católicas oferecem? As missões católicas, claro, dão ajuda, por assim dizer, em tudo o que o imigrante precisa, mas, claro, tem a sua missão especial, que é a missão pastoral e também a missão socio-caritativa. E a missão também da educação, sobretudo das crianças, de maneira que muitas missões têm até, inclusive, escolas ligadas a elas, e então as catequeses no final de semana, portanto, em alguns países, em algumas missões, são catequeses de grande vulto. Eu posso dizer que só em Genebra a catequese da missão católica é frequentada por mais de 2.000 crianças. Ora,
dificilmente nós cá em Portugal encontramos uma paróquia com essa dimensão. Portanto, há realmente muitas crianças, muitos imigrantes jovens com crianças ainda pequenas que residem fora do país. E tem tido conhecimento, Sr. António Vitorino, do aumento de portugueses junto dessas missões, procurando precisamente os serviços que as missões oferecem? Sim, claro que não há uma estatística, porque as pessoas não são obrigadas a inscrever-se, mas às vezes os amigos, os vizinhos, os conterrâneos dizem: chegou aqui uma pessoa da minha terra ou um parente e anda à procura disto, à procura daquilo, e quer também trazer os filhos e a esposa, e portanto às vezes precisam de procurar casa, e também as missões católicas aí prestam alguns serviços na ajuda à reunião, ao reagrupamento familiar, e por vezes também no primeiro impacto para conhecer o mundo em questão, o mundo laboral, o mundo social, e eles assim vão-se passando informações, e muitas missões têm mesmo informações já pormenorizadas para oferecer a esses novos imigrantes. Quais são os principais países de destino deste aumento de cidadãos portugueses que partem para o estrangeiro? Claro que para além da Europa há outros países, mas na Europa atualmente é a Inglaterra, é a Suíça, é a Alemanha e também a França. Para algo, sobretudo no trabalho sazonal, a França está a receber muitos imigrantes portugueses. Na Suíça, embora não pertença ao espaço, portanto não seja da Comunidade Europeia, no entanto dá certas facilidades sobretudo em serviços auxiliares, na hotelaria, na restauração, nas obras, nas limpezas. Portanto, dá muito trabalho a pessoas que não levam uma qualificação profissional e que se sujeitam a essas condições. Neste Dia de Portugal, Sr. António Vitorino, que referência devem ter as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo? Eu creio que todos os portugueses que imigram levam no seu coração um grande amor à sua terra, à sua família, à sua pátria, e, portanto, é bom que o conservem, que, desiludidos pela crise ou pela falta de condições no seu país, não percam realmente o amor à sua língua materna, ao seu país, à sua família. E depois que procurem assumir as suas responsabilidades, quer nos países para onde imigram, nos países que os acolhem, e aí sejam bons cidadãos e bons trabalhadores, quer em relação às pessoas da sua família que aqui deixam, que não as esqueçam, que procurem também partilhar aquilo que tiverem, mesmo as suas economias, porque realmente nos últimos anos, dado que às vezes a família imigra em bloco, o fluxo do envio de remessas financeiras da parte dos imigrantes diminuiu, porque muitos adquiriram lá a sua casa, as suas condições de vida e, portanto, instalaram-se nos países onde trabalham, daí que tenha diminuído o fluxo das remessas dos imigrantes. Acha, Sr. António, que essas remessas financeiras deveriam fixar-se no país de origem? Eu creio que depende de onde se tem a família, porque, em primeiro lugar, os imigrantes têm que olhar para aqueles que pertencem ao seu agregado familiar. Se a família está toda nesse país onde eles trabalham, portanto, têm que ter isso em atenção. E sabemos que esses países têm um nível de vida muito mais superior ao nosso, e para viver lá, em condições humanas e com alguma qualidade, pois não podem poupar muita coisa para mandar grandes remessas para os seus países de origem. Não é? Nesta ligação à terra-mãe, ao país de origem, a Portugal, qual é a importância da dimensão religiosa e da vivência da experiência religiosa, nomeadamente católica, nas comunidades imigrantes? Eu creio que a religião tem um papel importante na identidade da pessoa, porque a pessoa, em qualquer parte do mundo, precisa de ter uma identidade, e a dimensão religiosa dá-lhe uma identidade assim mais profunda, maior segurança, maior esperança, porque sabemos que a realização da pessoa humana não se reduz ao económico, ao financeiro, ao material. Mas eu constato, e pela minha experiência também no mundo das migrações, eu também estive 10 anos na Alemanha, e constato que os imigrantes que procuram viver também a sua fé e a sua prática religiosa, que
têm normalmente menos problemas, sentem-se mais seguros, mais identificados e conseguem construir mais rapidamente comunidade, quer com os seus compatriotas, quer com aqueles que os acolhem, sobretudo nas comunidades, neste caso da Igreja Católica, nas paróquias da Igreja Católica. Muitas vezes as próprias igrejas do país onde estão prestam uma grande atenção aos imigrantes e dão-lhe muitas atenções, e isso é importante para eles se sentirem acolhidos, se sentirem bem onde vivem e onde trabalham. Neste 10 de junho falámos de Portugal, das comunidades portuguesas. Falaremos também daqui a pouco, e como acontece em cada sexta-feira neste programa, das leituras da Bíblia do próximo domingo. Se escuta nas Eucaristias do próximo domingo. Neste contexto do dia 10 de junho, dia de Portugal, perguntava-lhe, Sr. António Vitorino, que comentário lhe merece o momento atual social e político. Como encara o futuro na sociedade portuguesa? Eu creio que os portugueses estão hoje em dia na Europa, na Comunidade Europeia de 27 países, e se calhar ainda vai alargar mais, e portanto... E deve alargar mais, na sua opinião? Eu creio que sim, porque o mundo hoje em dia é um mundo global. Claro que os espaços económicos não podem assim crescer rapidamente, sem algum controlo. No entanto, não podemos fechar fronteiras e até devido à redução da natalidade na Europa, a Europa está envelhecida e não pode manter o seu nível de vida se não abrir as suas fronteiras. Portanto, o melhor é, com certeza, alargar o espaço comunitário a outros países que tenham as condições para isso. Mas, no entanto, assim como se diz que nós devemos ter os nossos grupos de referência, as nossas comunidades de referência, a começar pela família, também eu creio que todos devemos manter o nosso país e a nossa língua de referência. E porque isso dá-nos mais segurança, dá-nos mais capacidade para enfrentar a vida com todas as suas dificuldades. Portanto, Portugal e os portugueses em qualquer parte do mundo devem manter a sua identidade, a sua língua, a sua cultura, mas, claro, sempre em diálogo com as culturas e as outras línguas, não se fechando num gueto. Portanto, uma cultura diferente, uma língua diferente são sempre uma mais-valia neste panorama global do mundo. Neste momento em concreto, o momento político, sobretudo, acha-se, Sr. António Vitorino, que uma mudança política impunha-se, como a que aconteceu nas últimas eleições? Portanto, eu não sou comentador político, mas, claro, quando as coisas não vão bem, a gente procura sempre os culpados. E, claro, quem está a governar é que tinha a obrigação de resolver os problemas, não tendo conseguido resolvê-los, ou pelo menos não satisfatoriamente. É natural que o povo português tenha procurado outros intervenientes para ver se conseguem superar estas dificuldades, esta crise, e dar algum futuro melhor, claro, apesar das dificuldades que esperamos enfrentar. Mas se for para melhorar, então isso vale a pena. Se for para piorar, então mal já estamos. Então, creio que... Diz o nosso povo, para pior já basta assim. Já basta, portanto, mas eu confio... Mas temos condições, os portugueses têm condições de reconstruir a esperança em Portugal? Eu creio que sim, porque os portugueses têm capacidade, como todos os outros nos outros países, precisam é ter melhores administradores, melhores organizadores, empresas mais bem estruturadas, mais bem administradas, porque uma boa produção que o mundo precisa, em todas as áreas, desde a agricultura à tecnológica, pois o mundo precisa dos portugueses, e os portugueses têm dado provas por esse mundo fora que são capazes, desde que trabalhem em empresas bem estruturadas, bem administradas e que compensem também o seu esforço. Portanto, creio que isso também pode existir em Portugal. Nós temos pessoas preparadas para isso. É questão de termos mais coragem e investirmos também aqui no nosso país. E o novo ciclo político é fator de esperança também? No princípio, todos os novos ciclos são fatores de esperança. Portanto, eu, como homem da esperança e otimista, confio sempre, mas como diz o nosso povo, fia-te na Virgem e não corras. É preciso nós também, nesta área, estarmos todos atentos e a oposição, fazer uma oposição construtiva para que não nos deixemos levar por compadrios, por
como se diz, os bois na política, temos que ser justos, sobretudo ser justos, compensar quem o merece e, portanto, dar a vez a quem realmente é capaz de ser uma mais-valia para este nosso país. É o Dia de Portugal, das comunidades portuguesas e de Camões também. O poeta, o cantor épico, cantou enfim, os feitos de Portugal. Nos dias de hoje temos razões para evocar grandes feitos, nomeadamente os do presente, ou o horizonte é sobretudo sombrio? Eu creio que Portugal, desde que entrou na Europa, portanto, evoluiu bastante. Portanto, temos que ser otimistas. Se calhar evoluiu em áreas que não foram aquelas que nos dão mais futuro. Mas o Portugal não é o mesmo de 1974 e de agora. Claro que temos hoje em dia estamos num mundo global, estamos na Europa e vemos que não temos a capacidade nem os recursos para ter o mesmo nível que outros países que já estavam muito mais à frente, uma Alemanha, uma França, pois a nível industrial, a nível social, e já estavam muito mais à frente de Portugal. Portanto, em pouco tempo, nós recuperamos muito. Espero que isso se mantenha, mas, digamos, com mais moderação, reconhecendo os nossos meios, as nossas possibilidades, procurando abrir as nossas portas também a quem pode aqui investir e ajudar ao desenvolvimento do país, mas sempre um desenvolvimento bem pensado e não assim de qualquer maneira que possa destruir, digamos, a nossa geografia. Somos um país com características próprias, com um país quase mediterrâneo e com muito a costa atlântica e, portanto, temos que aproveitar todas estas possibilidades que temos. Deveria existir um redirecionamento dos próprios investimentos para a geografia natural que Portugal tem? Pois, eu creio que os estudiosos, os políticos, terão que ver onde é que estão as nossas potencialidades e investir aí. E ver se isso também corresponde a necessidades deste mundo. Mas sabemos que ainda há um mundo global com muitas carências e, portanto, nós podemos orientar-nos para isso, não ficar só a olhar para o mercado europeu. Sr. António Vitalino, no próximo domingo a Igreja Católica assinala ou celebra o Dia de Pentecostes. Que fator de inspiração constitui esta celebração? E pedi-lhe, antes de mais, também que apresentasse a quem nos está a ver e ouvir em que consiste esta celebração, no próprio enquadramento litúrgico, e que inspiração constitui para esta celebração, para este Dia de Portugal. Portanto, a Igreja celebra ao longo do ano as suas festas, que são marcadas todas com uma característica muito especial, que corresponde um pouco quer àquilo que é a nossa história, a história sagrada, sobretudo, e a história de Jesus Cristo e tudo o que está à volta de Jesus Cristo, mas também tendo em conta o Antigo Testamento. E o Pentecostes era uma festa judaica, a festa das colheitas do trigo, da cevada, mas também a comemoração da aliança, dos mandamentos, da lei no Monte Sinai. E daí que a Igreja, portanto, os apóstolos, tivessem orientado essa festa para a nova realidade. A nova aliança é Jesus Cristo e ele comprometeu o Espírito Santo, que seria aquele que viria dar a conhecer toda a verdade e dar a coragem e a força aos apóstolos para ser testemunhas de Jesus Cristo, daí que a Igreja primitiva tivesse projetado para essa festa judaica da aliança do Monte Sinai, a nova aliança, o dom do Espírito Santo, o Pentecostes. E é isso que nós celebramos. E o Espírito Santo vem, por assim dizer, formar de todos aqueles que são discípulos de Jesus Cristo uma só família. Daí que também este tema do Pentecostes está muito ligado à mensagem do Papa para o Dia Mundial das Migrações, que fala de constituir uma só família humana. Nós, cada vez mais, sem exceção de pessoas, de raças, de cores, temos que nos dar as mãos, dialogar com todas as culturas e encontrar os meios para construirmos uma só família humana e não só uma família humana ligada à Igreja Católica, mesmo de todas as outras religiões, para evitar que haja guerras, que haja dissensões, que haja injustiças provocadas por motivos de ordem religiosa. Curiosamente, a segunda leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo, a Epístola de São Paulo aos Coríntios, fala de muitas diversidades,
mas de uma unidade essencial. Pois, precisamente, o São Paulo fez a sua experiência no mundo pagão e no mundo judaico, e ele verificou que nós, se recebemos dons de Deus, se recebemos o Espírito Santo, é para que esses dons os ponhamos a serviço. Portanto, tudo que nós recebemos é para servir, é para ajudar ao bem comum. Portanto, ninguém recebe dons, carismas para si mesmo, mas para o serviço, para a missão. E isso vem muito a propósito também de todos aqueles que se dizem identificados com Jesus Cristo e que receberam o Espírito Santo, de porem a render todos os seus dons para o bem comum. Diante ou quando o próprio Cristo, e é o texto do Evangelho que nos diz, de São João, que se escuta nas Eucaristias deste domingo, quando prometeu o Espírito Santo, surgiu com uma saudação de paz. A paz esteja convosco. Este princípio, esta iniciativa, sobretudo que relação deve merecer diante da sociedade de hoje, diante dos fluxos migratórios também. Não é a primeira reação quando muitos imigrantes chegam, por certo, a um país estrangeiro. Sim, eu creio que o dom da paz é o primeiro dom do Espírito Santo. O primeiro dom de Jesus ressuscitado e, portanto, do seu Espírito. Por isso, quando nós vamos para qualquer lado, e os apóstolos também têm essa obrigação de desejar a paz e construir a paz, reconciliar as pessoas e a sociedade. Portanto, é um grande fruto do Espírito Santo, é a paz na família, a paz na sociedade, a paz na Igreja, a paz universal. Sr. António Vitorino, muito obrigado por ter estado neste programa. O nosso tempo chegou ao fim. Felicidades. É um programa onde quisemos apresentar análises ao contexto social e religioso pelo Presidente da Comissão Episcopal da Mobilidade Humana. Desejo-lhe um bom fim de tarde, continuação de bom feriado e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.